Sejam bem-vindos à nossa segunda live aí do desafio, quem está participando, né? Todos que interagem, mandam as fotos dos seus progressos, a gente está recebendo e olhando tudo com muito carinho, né? Parabéns para vocês aí que se dispuseram, né, a fazer, a topar esse desafio com a gente. Eu particularmente, tenho certeza que a Vitória também, eu me sinto muito lisonjeado de ter a confiança de vocês, né, para poder ajudar um pouco aí nesses 15 dias que a gente está junto aí. E a live de hoje é sobre fitoterápicos, não é isso? A gente pensou numa live sobre fitoterápicos voltados para o emagrecimento, né? E acho que o primeiro, né, o grande carro-chefe que a gente tem de suplementos, até porque é um dos mais comprovadamente eficazes, é a creatina, né? Então, começar a falar sobre a creatina, que tanta gente pergunta sobre formas de tomar, se faz mal para os rins, para que serve, quem são as pessoas que se beneficiam. E apesar de ser um suplemento assim tão antigo até, né, existe há muitos anos, ainda é um suplemento muito estudado, ainda faz-se muitas pesquisas, e não só para o momento assim, para aquela pessoa que antigamente era aquele suplemento da pessoa que era praticante de musculação, chegou a ser até proibida a venda no Brasil da creatina, era vendida meio como que um suplemento underground, ficava ali atrás do balcão da loja de suplemento, né? Era uma coisa assim, entre quem era praticante de academia, um dizia para o outro, ó, na loja do fulano lá ele vende creatina. Pessoas... existem relatos de pessoas lá em 1990, nos anos 90, das pessoas irem até a loja de suplemento, perguntar se tinha creatina e ficar aquela coisa assim, não vendo aqui e tal. E depois de um tempo o cara ia lá e falava, não, ó, tá aqui, ó, venda creatina, e faziam-se ciclos de creatina. Era uma coisa muito... não tinha tanta informação, a informação também não era tão difundida tão bem quanto é hoje. E hoje a gente sabe que a creatina é sim um suplemento muito eficaz para quem pratica musculação, para quem busca hipertrofia muscular, né? Mas também não só para quem busca a hipertrofia, musculação, mas também existem diversos estudos falando sobre melhora cognitiva, benefícios neurológicos, né? Então, assim, estudos em Alzheimer, em Parkinson, toda essa parte, além da, digamos assim, né, além da estética, além do ganho de força, não que isso não seja importante, mas até no paciente idoso, os benefícios que a creatina pode trazer, que o idoso se beneficia do ganho de força, se beneficia da hipertrofia muscular, mas ganhos cognitivos também, né, são associados ao uso de creatina, nas mesmas doses que são usadas para musculação. Mas vamos entender primeiro o que é a creatina, né? A creatina é uma união de 3 aminoácidos, que é... Aí, agora deu branco. É metionina, glicina... Você lembra? Isso aí o povo não vai decorar, não. Metionina, glicina e arginina. É as coisas que eu fico... Arginina. Arginina, eu acho que é arginina. Bem, mas é uma união de 3 aminoácidos, então ela tem uma estrutura... como se fosse uma pequena proteína, né? Um peptídeo, né? Então, o que a creatina faz? A creatina, ela participa da forma mais rápida de renovação de energia do nosso corpo. Ela renova moléculas de ADP em ATP, né? E a gente tem uma rápida fonte de energia ali. E por que a creatina é tão interessante para a hipertrofia muscular? Porque ela dá essa energia a mais, ela faz com que você faça uma repetição a mais, ela faz com que você ganhe um limite um pouco mais distante, onde você vai fazer mais uma repetição, onde você vai dar mais intensidade no seu treino, né? Então, esse ganho de força, esse ganho de rendimento no treino vai fazer com que você treine melhor e tenha mais resultados. Quando a gente fala de hipertrofia muscular, né? Não que, se você não treina em alta intensidade, a creatina não vai te trazer benefício. Vai sim, bem, perdão. Como eu falei antes, né, existem diversos desfechos que são estudados para a creatina, mas assim, o objetivo principal, e ela aparece, né, no praticante de musculação que busca hipertrofia muscular, que busca a estética.
Então, basicamente, a creatina é isso. Ela te dá um pouco mais de força, te dá um pouco mais de condições de treinar para que você faça treinos mais intensos e assim tenha resultado, tenha mais resultados. Além do que, a creatina ela tem um efeito osmótico também, ou seja, ela puxa a água, né, digamos assim, ela, aonde ela está, ela atrai moléculas de água, e a creatina ela é um elemento que fica dentro do músculo, né? Então ela vai fazer com que o músculo fique um pouco mais cheio, né, de água, e isso consegue se ver no aumento da água total, mas é uma água que fica dentro do músculo, né? Então a gente não pode dizer que a creatina dá retenção, né? Que seria aquela água que fica entre as células, aquela que distancia a comunicação entre as células, às vezes até atrapalha tecidos que dependem daquela difusão para a chegada de nutrientes. Né? Não é o caso, né? A creatina ela causa um aumento do volume muscular mesmo, por esse efeito osmótico. Então, basicamente, esses são os dois efeitos da creatina. Não vou nem me estender muito nesses estudos mais atuais sobre cognição, Parkinson, Alzheimer, etc. Não é o foco. Mas, assim, acho que a primeira, o que é, qual é a função, isso aí, o básico a gente tem que cobrir aqui. E a próxima pergunta que o pessoal faz é assim, e como que toma, né? Antes, há alguns anos atrás, falava-se naquele período de saturação, se tinha que tomar por 5 dias, 20 gramas, né? Fazia-se 4 tomadas de 5 gramas, e era muito difícil, assim, a pessoa tem que tomar várias vezes, para nesses 5 dias o organismo saturar de creatina e depois você fazer uso uma vez por dia. Hoje já se sabe que no longo prazo, né, esse efeito de saturação, esse período de saturação, ele é dispensável. Porque a creatina é um suplemento para ser usado para o resto da vida. Então, se você vai usar 5 dias ali na dose mais alta, ou vai fazer esse período de saturação em 5 ou 21 dias, fazendo uso uma vez por dia, no longo prazo é irrelevante. Então, eu diria que a forma correta de tomar seria usar ali entre 3 a 5 gramas todos os dias, e eu diria no mesmo horário, né? Porque o efeito da creatina ela não tem um efeito agudo. Então, é irrelevante a hora que a gente ingere a creatina, né? Não vai fazer diferença. Ah, é pré-treino, é pós-treino, eu gosto de tomar no pós-treino, gosto de tomar no pré-treino, no café da manhã. No longo prazo, isso é totalmente irrelevante, tá? Então, assim, eu costumo dizer, toma no horário que você não vai esquecer, que não vai esquecer. Essa é a Porque, regra. a regra é essa. Então, assim, cria aquele ritual, ou seja, no café da manhã eu tomo meu ômega 3, tomo minha creatina e tomo meu antipertensivo. Perfeito, você não vai esquecer, toma creatina junto. Ah, eu não esqueço no jantar, não esqueço pós-treino. Então, a regra é essa. E outra coisa que eu já vi me perguntar é assim, e se pode tomar creatina com Coca-Cola, se tomar com doce, o que que melhora? Olha, existem duas formas de ver isso aí, tá? Existe o ponto de vista bem a partir de uma ótica mecanicista, uma ótica quando a gente vai olhar o livro, a absorção de aminoácidos e absorção de glicose. A gente sabe que quando você ingere glicose, tem a ação da insulina, os receptores de absorção da creatina, eles são mais expressos. E, teoricamente, a gente vai absorver a creatina com mais facilidade. Né? Receptores CreaT1, CreaT2 são ativados. Aí, quando a gente tem a ingestão da creatina com refrigerante, aí começa a aparecer essas coisas. Vou tomar creatina com Coca-Cola, creatina com suco, enfim. Mecanicisticamente, bioquimicamente, falando de mecanismo de ação, faz sentido. Só que aí você vai olhar os estudos na prática. Quem tomou creatina com água e açúcar teve mais hipertrofia, teve mais resultado? E a resposta, pelo menos eu vi 3, 4 estudos, quando a gente estava escrevendo material, e não tem diferença no longo prazo. Né? Você tomar com água, tomar com suco, tomar com água com açúcar, com Coca-Cola, não faz diferença. Tá? Então, assim, menos neura, toma na hora que não vai esquecer. Tá? Aí, às vezes, pode misturar com café, pode misturar com... se esquentar a creatina, não vai desnaturar a creatina, não tem problema. Né? Aí eu acho que até a Vitória...
Eu Eu, acho assim que é tão pouquinho, né, Manuel? É tão pouquinho, é é, tipo, é praticamente uma colherzinha de chá. Então, toma ali com um pouquinho de água, de pronto, tá água. resolvido. Em 2 segundos você resolve, não precisa. Tem gente também que coloca em 1 litro de água e fica aquele negócio diluído, fica metade Aí do dia decanta, tomando. né? E fica aquele. É, não, é tão pouquinho. Toma num pouquinho ali de água, pronto, acabou, tá diluído, já tomou. O que eu às vezes recomendo, não é nem pelo fato do mecanismo, mas alguns pacientes meus já tiveram, às vezes, algum enjoo, alguma coisa gástrica por tomar em jejum, mas é pelo jejum mesmo, é por estar sem Uhum. comer nada e acordar e já bum com a creatina. E é muito individual, né? Então, caso você sinta alguma coisa, se você toma suas medicações em jejum e você escolhe lá tomar em jejum, se sentir alguma coisa, eu sempre recomendo, se possível, toma depois de uma refeição, alimentado ali. Se você sentir algum desconforto, toma o seu café da manhã e depois você consome a creatina independente do que for o alimento ali do café da manhã. Mas é porque alguns já sentiram esse desconforto do jejum mesmo. E eu vou te falar Então, que eu sou essa pessoa. Por muitas vezes eu comprei a creatina em cápsula, né? Tem uma marca que tem a creatina em cápsula e é engraçado que com o passar do tempo eu perdi um pouco essa sensibilidade gástrica e hoje eu tomo a creatina em pó numa boa. Mas antes era muito incomodava, realmente dava uma azia, dava um refluxo, né? Não sei explicar. Depois passei para então, creatina em pó. eu sempre ir observando como que você reage, mas é bem pouquinho, gente. Resolve em 2 minutos. Eu sempre falo assim, não precisa ficar misturando com muita coisa. Uma coisa é você jogar lá no suco também, né? Aí fica mais prático. Já vou fazer alguma bebida aqui. Mas, pô, o café, não sei se. Mas não precisa, né? Coloca o cafezinho, toma seu cafezinho, curte seu cafezinho, depois você toma ali a creatina também. É bem pouquinho, bem fácil de tomar. E uma outra coisa que eu queria acrescentar, até da função dela, eu vejo muita gente que chega no consultório e já querendo a creatina, sendo que ainda não começou a treinar. E aí, Manuel? Porque é um ponto de indiretamente, todo mundo fala muito da hipertrofia e vai ganhar massa muscular e vai emagrecer, a creatina. Aí já chega e fala, mas e a creatina, você não vai passar? Aí eu falo, primeiro você vai treinar, depois a gente resolve a parte da creatina. Por quê, gente? Ela auxilia indiretamente. Então, assim, se você não treina, não tem ali, se você é o seu objetivo, né? Falando do objetivo específico do ganho de massa, não estou falando dos outros benefícios que causa a creatina. Mas se você está ali com o intuito do ganho de massa muscular, não adianta você tomar creatina e ficar sentado em casa. Não vai acontecer milagre nenhum. Então eu sei que muita gente que pergunta, aí eu falo, não, mas você está treinando? Não, então como que essa creatina vai fazer? Ela vai te dar um suporte para você fazer suas repetições completas, para você conseguir aumentar a carga, para você fazer um melhor desempenho ali no seu treino, independente do que seja. Estou dando o exemplo da musculação. Mas, assim, já chegou esses pacientes também que acha que vai tomar creatina e vai ganhar massa muscular sentado em casa, sem treinar. Não sabe nem o que vai fazer de atividade física, mas quer a prescrição da creatina. Acho que é um ponto importante também de se falar. Principalmente nas pessoas que estão saindo do sedentarismo, né? Porque Uhum. o período de adaptação inicial da musculação, o corpo, ele, digamos assim, ele não sabe, né, executar contrações repetidas contra uma resistência, né? O fato de você fazer movimentos, né, por exemplo, um puxador, né, descer aquela barra lá e fazer esses movimentos repetidos, puxa, desce, sobe, tentar isolar ao máximo, né, a contração conjunta de grande dorsal, bíceps, para fazer as puxadas. Né? Esses movimentos, do ponto de vista neuromuscular, a gente precisa, principalmente quem está sedentário, precisa que o corpo aprenda a fazer essa contração. Né? Isso. Então, nas primeiras 12, às vezes até 16 semanas, o que acontece é mais uma adaptação neuromuscular
né? É como se o teu organismo ele fosse formando ali, fosse ensinando aqueles músculos a contraírem e estenderem, né? Fazer a fase concêntrica e excêntrica com uma resistência, porque é algo contraintuitivo. A maioria dos exercícios da musculação não são movimentos que a gente faz no dia a dia, né? Principalmente com os trabalhos de hoje, cada vez mais assim, intelectuais, cada vez mais no computador. Então, para você chegar a fazer um exercício, fazer uma barra fixa, né, fazer um supino, é algo que poucas pessoas executam, né? Então, esse período de adaptação, ele realmente não precisa da... A creatina não vai fazer diferença porque você não vai chegar naquela máxima intensidade que você tem. E eu acho que antes disso, a gente tem que falar que o suplemento alimentar, ele vem muito depois da alimentação adequada, de um sono adequado, né? de uma prescrição de treinos adequada, um controle de estresse, um manejo da dopamina. Então, o suplemento ele vem lá depois, né? Vem lá depois, mas é basicamente para esse período de adaptação aí, inicial da musculação. Eu sempre falo que tem muita gente que me pergunta e eu falo, olha, você tá pagando a academia e não indo, você já tá gastando dinheiro com a academia que você não tá indo e você tá gastando dinheiro com a creatina que ela não tá fazendo nada. Não tá fazendo Não tá efeito fazendo. nenhum, você não tá indo na academia, tá gastando dois dinheirinhos aí É aleatoriamente. Então tem verdade. que tomar esse cuidado aí, porque eu sei que gente que perguntou aí não está indo nem na academia. Então, É verdade. vai primeiro treinar, decide que você vai treinar, vai atrás de um profissional para depois começar a suplementar. E tem alguma contraindicação, Manuel, da creatina? Não, não tem Não. 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 A gente, na maioria das pessoas que são saudáveis, né, não tem nada assim, a creatina faz mal para o rim, né? Essa é a pergunta É que verdade, acho que é todas as vezes clássico. eu recebo. E, assim, o nosso rim, ele tem, quando a gente vai avaliar a função renal, a gente olha ali, ureia e creatinina, né? E às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, e não é, né? O nosso rim, ele tem uma taxa de eliminação meio que quase que constante ali da creatinina, perdão, até eu falando errado, creatina, ali daquela creatinina, e isso é proporcional à quantidade de massa muscular que a gente tem, né? Então, vamos falar assim, tem aquele paciente que tinha uma taxa de filtração glomerular normal, começou a tomar creatina e piorou, esse paciente nunca foi identificado. Já teve até estudos em pacientes com rim único, né, que passaram a usar creatina e não houve prejuízo da função renal, não teve nenhum problema, né? Então, assim, não tem contraindicação, não tem prejuízo, desde que respeitadas as doses, né, ali entre 3 gramas até no máximo 5 gramas para indivíduos mais avançados, eu acho que Uhum, não tem contraindicação, não. ótimo. Eu acho que um que a gente podia falar também é a cafeína, que muita gente Muito bom. comenta, né? Tem dúvida, quer suplementar, ou também nem é questão de suplemento, acho até do café em si, né? Então, Sim, se suplementa, se toma um café, o que que faz? Então, eu acho que é um ponto que é uma dúvida comum. E quando a gente fala de cafeína, também muita gente confunde com café. Acha que às vezes, nossa, vai colocar café numa cápsula, então assim, tem essa diferença. Então, a cafeína ela é muito estudada por ela ser realmente um recurso ergogênico, né? Que todo mundo quer também. Aquele recurso que faz você treinar mais, fazer atividade física, dar um up. Então, todo mundo quer o upzinho ali para fazer as suas atividades. sim. E uma coisa que chama a atenção é que é muito individual. Então, cada um ele responde de uma forma à cafeína, por vários fatores. Mas a gente sempre tem aquela recomendação até para dormir bem, né? Para a gente evitar a cafeína a partir de tal horário. Mas tem gente que toma uma cafeína à noite ali e não tem diferença. Então a gente Eu vê sou que a desses. cafeína. Eu, se eu tomar um café depois do jantar, eu durmo igual um Eu bebê. também, eu não sinto diferença nenhuma. Então, é algo muito individual que a gente sempre vai percebendo.
E eu não sei se você também percebe isso, mas se a gente faz uma estratégia até com atletas, é algo que é muito de fase. Tem fase que funciona, daqui a pouco para, acostuma e não faz mais o funcionamento é daquele up. A gente troca de Ah, sim. intervenção. Isso aí é. Então, chama muita atenção por conta disso, do individual que a cafeína tem essa resposta. A cafeína, muita gente me questiona em relação ao café em si, né? O quanto que tem de cafeína, o quanto que pode tomar, qual a quantidade, como que é suplementado. Então, a gente consegue fazer esse controle com o café, né? Antes de começar com a suplementação, depois o Manuel pode até falar um pouquinho mais de suplementação, de dosagens maiores, mas em relação ao café em si, depende muito do preparo também do café. Lógico que a gente tem uma recomendação de cafeína diária ali. E a gente tem até um cálculo, né, por peso, mas o recomendado diariamente é em média ali de 400 microgramas. Então, tem um controle ali diário. Mas o café, ele depende de muitos pontos. Tanto da forma que você vai fazer, se é um café expresso, se é um café coado, se é por N diversas maneiras ali de modo de preparo. Então, tem essa diferença. Até o grão tem a diferença da cafeína. Então, se a gente vai moer, vai estar tá lá moído. Se é maior ou se é mais fino, também tem diferença da cafeína. Então, a gente não tem um controle total da quantidade de cafeína do café, porque tem muitas variáveis. Mas, em média, vai de 40 a 100 da quantidade da cafeína no café. Mais cafeína. Deu uma travada aqui. Tem uma travada aqui também. Estão me escutando? Voltou. Então, tá bom. Parou alguma coisa? Onde que parou? Você falou estava falando dos modos de extração, que tem 40 miligramas em média no café expresso. Isso. E depende muito, pode ser de 40 a 100. O que acontece é que normalmente o café expresso a gente toma em menor quantidade de café, então é um copinho ali menor. Quando a gente vai tomar um café coado, a gente pega até uma xícara de chá, às vezes, né, para tomar um café coado. Então depende, mas o café expresso, se você tomar na mesma quantidade de café, vai ter mais cafeína. O recomendado, quando a gente pensa em desempenho, para fazer uma atividade física ou para fazer alguma atividade no nosso dia a dia, o pico do efeito é em 1 hora, né? Então, 15 minutos começa a dar um efeito já da cafeína, então você sente o upzinho, mas é em 1 hora onde dá o pico mesmo dessa sensação. Então, eu vou treinar. Então, a gente sempre faz uma recomendação de tomar 1 hora antes do treino para você conseguir ter o efeito ergogênico ali. Só que tem um ponto também. E a suplementação, quando necessário, se precisa ser a cafeína, se um café é muito individual. Então, eu acho que é uma das suplementações que a gente mais vai caminhando junto com o paciente, né, Manuel? Eu acho que a gente faz, aí vê, fez efeito, não fez, como que tá se sentindo? Aí, se necessário, a gente faz uma dosagem maior. Inclusive, o Manuel fez já uma publicação no Instagram dele, uma vez que eu lembrei agora, que você fez até de acho que era um gamer, que ele Sim, tomou. tomou muita Coca-Cola, na verdade. Ele teve uma osteoporose por excesso de ingestão de Coca-Cola. Tá. Porque tem Mas ele tomava muito muita. café também, mas eu aponto lá que ele chegava a tomar 1,5 litro de café por dia. Ele também chinelava no cafezinho. E a gente fala, pode tomar café à vontade? A gente sempre fala de xícaras de café. Então, quando a gente pensa em 4 xícaras no dia, não confunda com xícara de chá, gente, porque é xícara de café, a menorzinha também, tá? Não é aquela maior.
Então, cuidado com a quantidade. E o Manuel falou ali da Coca-Cola, né? Que é um ponto, né? Temos outras fontes de cafeína, não só o café. Principalmente chá, né? O chá preto, ele tem mais cafeína, por exemplo, do que um café. O chá verde, ele já tem menos cafeína do que o café em si. Então, também tem esse olhar para tomar cuidado. Até o energético ali, numa latinha, ele tem uma cafeína que vale ali um cafezinho pequeno. Então, cada fonte tem ali a sua quantidade também de cafeína. Mas a gente sempre começa com o café na hora de utilizar como um pré-treino, por exemplo, e depois a gente evolui se necessário. E essa parte de contraindicação é muito individual também, mas é mais para caso de hipertensão, de tem já uma alteração cardiovascular, né? O Manuel é médico, ele pode falar mais sobre isso também. Mas tem até uma parte genética que hoje em dia a gente está bem de olho, que é a enzima que faz a parte do processamento da cafeína, né? Que é uma enzima hepática. Então, a gente também fica de olho. Tem gente que tem uma alteração nessa enzima, tem uma menor quantidade e também tem uma diferença na hora do processo todo da cafeína no nosso organismo. Então, o que acontece é que às vezes a pessoa passa mal, fica com taquicardia, e aí a gente tem que ficar de olho também, né? Porque do mesmo jeito que não pode acontecer nada, né? A gente toma café à noite e não pode acontecer nada, tem gente que toma um pouquinho e já sente muito efeito. Então, por isso que a gente sempre tem que ficar de olho nessa recomendação, na suplementação. E na parte de suplementação, caso precise de manipulado, aí o Manuel pode falar mais um pouquinho, né? Porque até a gente tem uma diferença. Eu acho que a gente pode fazer um post, uma live e falar qual que é a diferença do nutricionista para o nutrólogo. Porque muita gente confunde, e a gente está falando de suplementação, e quando a gente fala de dosagens maiores, outras coisas, por que eu passo para o Manuel? Porque isso já não é o meu ambiente. Então, por exemplo, cafeína, como todas as outras suplementações, o nutricionista ele tem uma base ali para respeitar. E depois, dependendo do manipulado, a gente sempre tem que estar com o auxílio do médico para ver se necessário também por conta da dosagem. Então, eu particularmente eu trabalho muito com o alimento ali, pensando na cafeína, sempre trabalho com as fontes de líquido. E aí, quando faço alguma suplementação, se necessário, aí eu sempre peço auxílio do médico. E aí, essa parte até de contraindicação. Quando a gente fala assim, né, contraindicação e dosagem. Primeiro, a dosagem da cafeína, se a gente for olhar referências, é de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Então, uma pessoa de 70 quilos, ela vai chegar na dose teto, né, que é o permitido, né, que é 420 miligramas por dia. Que é uma dose bem alta, sabe? Assim, a maioria das pessoas não necessariamente precisa disso. Quem vai para essa dose teto, muitas vezes é quem busca o efeito termogênico da cafeína. E aí eu só queria fazer um comentário, assim, que às vezes as pessoas botam uma fé muito grande na cafeína, que ela vai queimar gordura, que ela vai acelerar o metabolismo, que ela vai... que aquele pessoal que compete no fisiculturismo, o segredo é a cafeína. E, gente, não é, tá? Já fizeram estudos em relação à cafeína com aumento de taxa metabólica basal, fizeram as calorimetrias, as medidas realmente da taxa metabólica basal em relação ao consumo de cafeína. E as pessoas com alto consumo de cafeína aumentavam entre 30 e 40 quilocalorias de gasto por dia, que é muito pouco, tá? Mas assim, é muito pouco mesmo. Tipo assim, você vai deixar de dar 3 garfadas no arroz e feijão ali no almoço, você já teve essas 40 calorias aí. E muitas vezes, quem toma 420 miligramas aí de cafeína vai ficar com palpitação, vai ficar muito acelerado, não vai conseguir concentrar, né? Que é justamente os efeitos colaterais mais comuns, né? Aquela batedeira no peito, palpitação, nervosismo, agitação. Efeito na pressão arterial, os efeitos não são tão expressivos. Tem pessoas que vão aumentar um pouco ali o tônus simpático, a pressão vai subir um pouquinho,
mas mesmo quem é cardíaco não vai infartar, porque não vou dizer que não vai, porque às vezes até vai, às vezes até pode acontecer, mas não é o esperado, tá? A cafeína ela não tem esse poder, a gente não está falando de um agonista direto, alfa, um mecanismo, vamos dizer assim, mais potente, onde a gente tem outros termogênicos aí que não são permitidos para uso humano, mas são, digamos assim, mecanismos de ação mais pesados, que realmente fazem o corpo acelerar, como a gente tinha antigamente. Quem é da musculação já ouviu falar daquele suplemento que o pessoal chamava de Jack 3D, que nos Estados Unidos se chama Jacked, né? E o 3, na verdade, era um E, que ele tinha o DMAA, que era um termogênico lá que o pessoal tomava e ficava 6 horas, 12 horas suando pra caramba. Tem outros que também já foram proibidos, termogênicos que foram proibidos, como o DNP, né? De nitrofenol, associado à morte por hipertermia. Esses realmente eram termogênicos muito fortes que foram banidos porque as pessoas morriam de hipertermia, né? Então, assim, a cafeína não é esse suplemento que vai... As pessoas ficam comprando Lipo 6 Black, suplementos que nem têm, assim, a fórmula revelada, né, nessa esperança. Eu acho que o grande papel da cafeína não é como um termogênico, não é assim, aumentar a taxa metabólica basal, aumentar o gasto em repouso, mas é esse efeito neurológico, esse efeito de dar o drive, de ir para o treino, a pessoa está meio para baixo, meio cansada, toma uma dose de cafeína e tem aquela e ela sai da inércia. Para mim, o grande efeito da cafeína é esse. E a maioria das vezes, a gente não precisa de doses altas para isso. Tem gente que dá essa acordada com um cafezinho, 2 no máximo. Né? Então, esse uso comedido, até às vezes, até economiza alguns receptores para a gente não ter uma perda do efeito, né? Uma perda do efeito da cafeína, digamos assim, por excesso de uso. Então, acho que buscar a cafeína naquelas pessoas que precisam, assim, um pouco daquela... Depois de um dia O cansativo, às psicológico. vezes. O psicológico. Então, acordou muito cedo, toma um cafezinho e vai treinar. Eu, às vezes, faço isso quando começo a trabalhar muito cedo. Às vezes, quando eu teria que acordar às 6, aí eu vou lá, acordo 4:30 da manhã para ir treinar, aí eu tomo 2 cafés expresso, não tem jeito. Como uma banana, tomo 2 cafezinhos e vou para academia. E é esse efeito, né, de sair da inércia, vai, dá aquela acordada e vai treinar. Mas como termogênico, a cafeína não é um termogênico eficaz, não. Tá? E o que eu vejo muito questionar também é o descafeinado, né? Porque muita gente também quer usar esse upzinho ali, essa coisa do psicológico, mas muita gente hoje tem enxaqueca e aí tem, às vezes, já está num tratamento que não está recomendado ali, já chega com a restrição da cafeína e pergunta do descafeinado. E por quê? Porque muitas pessoas também tomam descafeinado e têm a mesma reação do que o outro café. Não exatamente igual, mas parecido. Então, a gente entender que o descafeinado não é que ele é zero ali de cafeína, né? Ele tem uma menor quantidade. Mas, normalmente, ele é uma opção, sim, porque a quantidade é bem reduzida. Então, assim, um café normal ali, coado, vai ter de 100 até 200 de miligramas de cafeína. Já a parte do descafeinado tem 2. Então, assim, é muita diferença. Normalmente dá certo a gente utilizar. Mas ainda tem essa diferença do descafeinado. Então, é bom comentar. E um outro ponto que eu acho que a gente já pode falar é de um famoso suplemento aí que está em alta, que é o Super Coffee. Não sei se eu já podia falar nome, mas já vou falando. Já falou, já foi. Que é uma coisa que muita gente me questiona, quase todas as consultas do famoso Super Coffee, né? Depende muito de quem está me perguntando. Eu acho que tudo é o que você está buscando com isso, né? Por exemplo, eu tenho pessoas diferentes. Eu tenho uma pessoa que chega lá no consultório e gosta de café.
E aí me questiona, mas e se eu tomar o super coffee, eu acordar e tomar um super coffee e treinar, eu vou ter uma energia maior do que eu tomar um café. E eu tenho uma outra pessoa totalmente diferente, que às vezes ela acorda e o café da manhã dela é leite com achocolatado e ela quer alguma coisa que tenha um gostinho parecido, mas... E aí fala, e o super coffee, uma opção? Então, assim, são pessoas totalmente distintas e elas buscam coisas distintas. Então, se você está à procura de um efeito, né? Esse efeito psicológico, se você gosta de café, gente, não vai fazer diferença você tomar ali o super coffee. Eu até abri a tabela nutricional aqui para dar uma olhada. É porque Eu tem também muito com ela aberta aqui. tem muitos sabores hoje em dia, né? Então tem essas individualidades. Mas se eu pegar o original mesmo, uma dosezinha dele, dá uma média de uma xicrinha de café pequeno. Então, assim, não é nada de, nossa, eu tô tomando um suplemento que é melhor do que tomar um café. Então, se você é a pessoa que gosta do cafezinho, eu particularmente nunca prescrevi. Já indiquei, mas em relação à parte do gosto, né? Então, com certeza, ele é um ótimo caminho para quem quer substituir um leite com achocolatado, né? Tem diversos sabores. Então, ele realmente é uma opção para essa pessoa. Mas se você gosta do café, eu sempre trabalho com o café mesmo. Então, Gosta a de gente café, toma café, né? toma café. E tem gente que gosta do sabor do super coffee. E, enfim, fique à vontade também. Mas eu sempre falo, depende de quem você é, o porquê que você quer utilizar. E aí a gente começa a conversar sobre ele, tá? Não que eu seja contra, mas é o que eu falo. Cada um tem uma recomendação diferente. E eu sempre comparo ele com outras coisas além da alimentação, porque a indústria ela tá para facilitar a nossa vida e também para às vezes dar uma floreada, né? Igual a gente comprar uma bolsa. Tem bolsa que custa R$ 40, vamos, R$ 100 e tem bolsa que custa 30 mil. Então eu falo que o nosso cafezinho, ele é o raiz ali de R$ 40. Às vezes o coffee tem um negócio ali da Chanel, né? Então, assim, o alimento ele não é diferente do mercado. A gente tem o cafezinho mais raiz, a gente tem os cafezinhos que custam mais caro. Então também tem esse olhar. Eu não sou contra porque eu sempre estou a favor ali da facilidade do dia. Inclusive, quem criou o Super Coffee é super jovem, um grande empresário, mas tem esse olhar do para quem, né? Então, muita gente quer tomar de jejum e ir para academia esperando um efeito, às vezes, parecido com o whey protein. E aí a gente precisa diferenciar que ele não tem também, ele não é uma fonte de proteína. Ele é realmente para esse psicológico do vamos lá, vamos sair da inércia, igual o Manuel comentou. Então, por Porque isso que a gente até precisa vendo ter a esse tabela olhar. nutricional aqui, né, na porção de 10 gramas tem 100 miligramas de cafeína, né? Sim. Então ele vai ter aí como se fosse aí dois expressos e meio, né? Dois e Uhum. meio cafés expressos aí, pegando que cada um tem 40 miligramas em média. É, Então é uma quantidade é, bem e se razoável de E se for, cafeína. às vezes, dependendo do café que você compra, aí tem mais cafeína ainda, né? Então, assim, tudo depende muito da qualidade do café também que a gente. E um pessoal que estava colocando manteiga no café, né? Pensando que estava fazendo super coffee, porque o super coffee tem TCM, né? É um tipo de gordura, um triglicerídeo de Aham. cadeia média, que ele tem algumas propriedades de ser metabolizado um pouquinho mais rápido, ele vira energia mais rápido, enfim. Criou-se um hype aí em cima dos famosos TCMs, né? E aí o pessoal tava colocando manteiga no café, e aí, pelo amor de Deus, aí Óleo o de pessoal dá coco uma também. óleo de coco também, que, enfim, não é isso. Gente, para ter energia, a gente pode utilizar outras coisas, como uma É, banana, um mel e um cafezinho, tá exatamente. tudo. Não precisa estragar seu café colocando manteiga, nem óleo de coco, enfim. Então, isso, muita gente me pergunta de suplemento e eu sempre respondo depende. Então, depende de quem é você, para o que você quer, para ver se a gente vai utilizar um suplemento ou não da fonte de cafeína. E um outro ponto também que muita gente questiona são os fitoterápicos. Aí é um mundo, né? Fitoterapia para emagrecimento, hipertrofia.
além de ser assim, algo que na indústria farmacêutica é muito rentável, né? Porque as pessoas fazem estudos muitas vezes um pouco enviesados, tentam vender o sonho em cima daquele suplemento, comparam ele com um placebo, não comparam vamos dizer assim, com o suplemento padrão ouro. Então, assim, muitas vezes são estudos meio enviesados que acabam trazendo resultados meio, né, totalmente over, totalmente fora da realidade, e as pessoas ficam comprando o sonho, né? Mas, assim, eu busquei trazer, assim, alguns suplementos, falar basicamente alguns suplementos que eu, além de ter usado, eu prescrevi para alguns pacientes mais próximos, que me deram relatos muito fidedignos. E o primeiro que eu trago aqui, que é uma fórmula patenteada, né? Está patenteada sob o nome de Sindura, que escreve Cindura, né? Sindura. É um extrato de duas plantas, né? O extrato da garcinia e o extrato da Cinnamomum tamala, né? Que, vamos dizer assim, para praticantes de exercício de musculação, né? Para quem busca hipertrofia muscular, para quem busca emagrecimento, né? A musculação ela é, na minha ótica, o melhor exercício para se fazer num processo de emagrecimento. E eu acredito que os resultados que o Sindura mostrou nos estudos traz um efeito sinérgico muito positivo para ser usado junto com a creatina, né? Então, esses extratos têm algumas propriedades anti-inflamatórias, levemente antioxidantes, que vão, não no sentido de prejudicar a hipertrofia, mas vão conseguir diminuir aquela resposta inflamatória tão agudizada que às vezes pode deixar o músculo meio retardar a recuperação. Melhora dores musculares pós-operatório, dores musculares pós-treino, e tem também uma propriedade de aumento de resistência, dá mais resistência no treino. Então, um mecanismo de ação muito, não diria parecido, porque, né, do ponto de vista bioquímico não é a mesma coisa, mas é muito sinérgico com a creatina para dar mais resistência, possibilitar treinos mais intensos, né? Então, o treino mais intenso, você executa uma repetição a mais e com o passar do tempo, você vai tendo um pouco mais de resultado, né? O tempo que o resultado viria vai sendo um pouco abreviado, porque você vai conseguindo imprimir cada vez mais intensidade no treino. Então, é um suplemento que eu estou usando atualmente, estou gostando bastante, tá? Então, fica aí a dica para vocês, o Sindura. Eu vou mandar no grupo qual que eu comprei, tá? Vou mandar o link, assim, não tem nenhum conflito de interesse, não tem não estou recebendo nada por isso, tá? Vou mostrar onde eu comprei e se vocês quiserem, sintam-se à vontade. Eu gostei bastante. Tem estudos bem, diria até nesse cenário, acabei até falando um pouco mal no início, mas lendo a metodologia de alguns estudos que trazem a descrição do mecanismo de ação e os efeitos farmacológicos, os efeitos do Sindura, são estudos até muito bem desenhados, né? E eu dou o meu relato pessoal de que estou gostando também bastante e acho que vale a pena para quem pratica musculação fazer o uso aí do Sindura, que é um suplemento muito bom. Eu tomei conhecimento dele no ano de 2021, tá? Se não me engano, é uma patente relativamente recente que chegou aí no mercado de fitoterápicos. Você já tinha visto esse... É bem nova mesmo, eu ia falar isso, é É, recente, né? Não é muita gente que utiliza, não. Acho que tem ainda muita coisa para falar, para as pessoas conhecerem, né? sim. Mas eu acho que o próximo também que você separou é um que todo mundo já Esse escutou. é mais conhecido, né? Tem muita gente que... Já chegou, acho que umas duas pacientes com umas gominhas de Morosil, né? Que é o extrato da laranja moro, né? Citrus sinensis. Que a promessa desse suplemento aí é auxiliar na redução da gordura, queima gordura, tira gordura abdominal. E assim, não é bem assim, né, que ele faz. Ele não tem a capacidade de derreter a gordura como é tão propagandeado.
Quando a gente fala de uso da gordura, para emagrecer, né, a gente tem que ter um déficit calórico e para nos mantermos vivos, a gente busca esse excesso esse pouquinho de energia que faltou, a gente vai nas nossas reservas, que são os estoques de gordura, e para fazer o uso dessa gordura, a gente precisa, né, do processo lipolítico, o processo de beta-oxidação, e o que esse suplemento faz é aumentar o processo lipolítico, não é nem o processo metabólico em si. Ele aumenta, digamos assim, a disponibilidade, aumenta a disponibilidade das gorduras. Ou seja, se você está em déficit calórico e você consome o morosil, você vai ter um aumento da disponibilidade da gordura ali para ser usado como energia. Então, você tem um maior potencial teórico de queimar gordura. Como é que você vai concluir esse uso da gordura? Fazendo exercícios e estando em déficit calórico, fazendo com que você precise mobilizar seus estoques de gordura. Porque se você faz mais lipólise, torna a gordura mais disponível para virar energia, mas você não tem a demanda, essa gordura passa por um processo de reesterificação. Ela volta a ter gordura. É como se ela saísse e dissesse assim, ó, estou aqui à disposição, quem me quer? Ninguém quer, ela volta lá pro pneuzinho, volta pro culote, né? Volta para onde ela estava. Então, assim, o benefício teórico desse suplemento é esse, tá? E eu trouxe ele aqui por quê? Porque ele está muito na moda, né? Tá sendo muito extensamente vendido no Instagram. Vez ou outra, quem busca por emagrecimento, fatidicamente vai ser vítima aí dessas propagandas, né? De suplementos impulsionados aí na parte do marketing no Instagram. E esse tá assim, meio que todo mundo está falando dele e, sendo bem honesto, eu não costumo prescrevê-lo, tá? Eu acho que tem diversas estratégias para serem tomadas antes disso aí. Muitas vezes as pessoas nem treinam direito, nem treinam realmente pesado, né? E já buscam um suplemento porque o resultado não vem, mas não olham para o básico. Eu acho que o Morosil é algo que, se você quer tomar alguma coisa para emagrecer, desde que você treine bem, desde que você faça dieta, desde que você durma bem, vale a pena tentar o Morosil, tá? É um suplemento também que eu vejo um bom resultado aí, tá? A gente não falou de dose, mas assim, nesses fitoterápicos, se vocês pesquisarem por eles, a maioria das farmácias já os vendem na dose para ser tomada 1 ou 2 vezes ao dia, né? No caso, o Sindura, ele é vendido na dose de 800 miligramas, é para ser tomado 1 vez ao dia. Toma junto com a creatina, tá certo? Que vai fazer muito bem. Já o... Meu Deus, como é o nome que a gente estava falando? O Morosil. Morosil. Já o Morosil, ele está na dose aí mais ou menos 500 miligramas, a 1000 miligramas, às vezes tem gente que toma 2 vezes ao dia. Mas 500 miligramas é bem suficiente, tá? Toma em qualquer hora do dia e, né, faça dieta, treine, cuide de todas as outras variáveis e deixe o Morosil para pegar mais lá para frente, tá? E deixa eu comentar uma coisa, gente. Como falamos pouco, graças a Deus, já vai dar 1 hora de live. E vai cair, porque o máximo é 1 hora. Então, a gente pode até abrir uma outra para falar só de whey protein e responder as perguntas rapidinho, no máximo ali 20 minutos. Tudo bem se a gente abrir Será que a uma gente não dá outra? conta aqui, a gente já começar do whey? O whey você domina aí. A gente já pode começar do whey. Eu acho que tem muitas particularidades. Inclusive, a gente tem um curso que fala muito sobre isso, né? Acho que não vale a pena também falar muitas características. As dúvidas mais comuns, assim, o que eu sempre falo, as pessoas acham que o whey é um suplemento igual uma vitamina D, né? Que se você não tomar, não vai subir a vitamina D. Então, assim, o whey, ele não tem esse poder, né? Eu sempre brinco, falo, a gente pode comer frango, às vezes a gente come carne moída, às vezes a gente come atum e a gente às vezes toma whey. Então, ele é uma fonte de proteína que a gente utiliza estrategicamente, muitas vezes por praticidade,
por tempo, por saciedade. Então, muita gente se sente muito saciado em comer a proteína sólida e a gente utiliza ele também. E hoje em dia a gente utiliza estrategicamente muito pela vontade de doce também, porque a gente consegue dar uma controlada na vontade do doce, porque ele tem vários sabores e a gente consegue usar ele ao nosso favor. Temos vários tipos, né? A gente tem ali o concentrado, hidrolisado, isolado. Então, acho que esses detalhes, mais assim, a gente até explica. A gente tem uma aula muito grande sobre isso. A gente pode até deixar depois uns cortes para vocês, para não deixar muito extenso também. Mas as dúvidas principais como consumir, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos sabores. Eu falo que eu sempre recomendo, se você nunca tomou um suplemento proteico, gente, experimenta antes de sair tomando o suplemento. Então, a gente tem em sachê, nessas lojas de maromba, em mercado, né? Então, a gente tem sachêzinho deles. Experimenta antes de começar a comprar aquele pote gigante, porque muita gente não gosta e cria uma fama dele e nunca mais quer experimentar. E aí eu fico, poxa, mas ele é tão bom assim pra gente utilizar, mas tomou uma vez, não gostou e não quer mais ver. Então, eu acho que antes de você sair comprando, eu sempre falo isso. Experimenta em sachê, porque tem vários sabores e o mesmo sabor de diversas marcas também é diferente. Então, chocolate de uma marca é de um jeito, chocolate da outra de outro. Então, vale a pena você ir experimentando, porque tem gente que não tem nem condições, nem tempo de ter um monte de whey dentro de casa, né? Para sair diversificando. Então, é bom você entender qual que é a sua necessidade para ver se a gente vai utilizar um concentrado, um isolado. Muita gente fala do isolado, né, por ser melhor desempenho. Ele foi feito, gente, para quem tem intolerância à lactose, primeiramente, né? Então, mas muitas vezes ele é utilizado no processo de emagrecimento, sim, por conta do quadro inflamatório. Então, a gente vai controlando mais todas as fontes de proteína. E pela quantidade de calorias também, né? Por ele ter menos carboidrato, então a gente controla um pouco mais, a gente acaba recomendando mais o isolado nesses casos. E dá para utilizar de muitas formas, né, mano? Eu acho que dá pra gente utilizar tanto em água, tipo, dá para diluir, que é o mais famoso, né? Diluir em água, dá pra a gente fazer um shakes, que é as famosas vitaminas, né? Tudo depende de quem que tá consumindo, que momento. Às vezes a gente tá substituindo uma refeição, outras vezes não, é só um complemento. Tem como colocar em receita, né? Então, panqueca, uma delícia colocar as famosas panquecas de banana, a gente colocar. Eu deixei para o desafio ali um bolinho de caneca, que também é ótimo para você acrescentar a parte do whey. Então, tem muitas formas da gente consumir e ele não necessariamente está vinculado com o treino, porque tem esse ponto, né? Muita gente acha que creatina e whey são bombas. Então, fala assim, você As avós, até as mães e avós já se impressionam com o tamanho do pote, né? Exatamente, fala, meu Deus, o que meu filho, meu neto tá consumindo? Mas realmente muita gente liga com o treino e ele não é só para isso. Então, assim, a gente consome como uma fonte de proteína. É o que eu falei. Às vezes a gente come carne, a gente às vezes toma whey. E é tanto para idoso também. Então, é uma fonte de proteína, de rápida absorção e é um aliado ali para você ter uma refeição rápida. A gente recomenda muito no lanche da tarde, que é um período que as pessoas ficam sem comer. Muitas delas a gente fica vinculada aqui no trabalho. Então, é uma forma prática de a gente incluir esse lanche da tarde, a pessoa não sentir tanta fome e querer atacar a geladeira no jantar. Então, a gente utiliza muito e também como forma de doce. Eu acho que são os dois principais que a gente utiliza hoje em dia. Entrando na segunda hora de live. A gente tenta ser rápido. A gente tenta ser rápido, mas não dá. E a gente já aceitou isso. E então, o que você falou é perfeito, né? No meu entendimento também, a gente tem uma sintonia muito boa nessa questão da visão do whey protein, que eu enxergo basicamente como um alimento, né? Uma fonte de proteína, porque eu acho que é um macronutriente que a gente precisa consumir em todas as refeições. É um macronutriente que a gente tem que bater ali uma cota mínima, né? Dependendo do nosso objetivo, dependendo da fase da vida, dependendo se está ganhando massa muscular, está ganhando peso, quer perder peso. A gente tem cotas ali, esse aqui
1,2 gramas por quilo, e aquele ali já vai para 1,6, tem pessoas que têm uma indicação um pouco maior, pacientes idosos, né, que tem uma certa resistência anabólica. Então, cada um tem uma cota e, às vezes, as pessoas que sentem pouca fome têm dificuldade em comer, às vezes, entre aspas, muita proteína, porque é muito normal na nossa dieta, na nossa que eu falo, na dieta do brasileiro, o Isso. café da manhã ser muito pobre em proteína. O café da manhã, principalmente aqui em São Paulo, é uma média com um pão na chapa, né? Que é basicamente só carboidrato. Você vai ter um pouquinho de proteína ali, naquele pingadinho do leite, que não é nada, né? Então é gordura e carboidrato. As pessoas estão acostumadas a não comerem proteínas de manhã e muitas vezes come-se pouca proteína. É muito difícil as pessoas baterem realmente, bater a cota de proteína que precisa. Tanto é que quem aí nunca recebeu uma prescrição dietética, uma prescrição nutricional e pensou assim, meu, não vou dar conta de comer tudo isso aqui, vou comer 3 ovos no café da manhã? Como assim 3 ovos no café da manhã? Eu como um mamão, né? Então, além disso dar muita saciedade, proteína dá muita saciedade, às vezes é uma estratégia onde a gente pode colocar ali um scoop no lanche da manhã, um scoop no lanche da tarde, e aí, na média, aí a gente vai conseguir colocar mais 40 gramas de proteína só nessa ali, colocando ali em média umas 150 calorias, né? Se a gente jogar com água ali o whey. Então, é uma forma de complementar, né? De manter esse balanço nitrogenado positivo e aí, somado a todo um ambiente de realização de exercícios, déficit calórico, a gente vai tendo progressivamente a melhora da composição corporal, né? Uma perda de peso saudável, sem uma perda de massa muscular, né? Onde a gente não quer desenvolver aquela estética de uma pessoa falsa magra, né? Ou seja, ela tem um baixo peso, mas ela tem um percentual de gordura proporcionalmente elevado às custas de uma baixa massa muscular. É muito comum. Então, assim, ter uma dieta rica em proteína, ter uma dieta rica em proteínas é uma coisa muito necessária e o whey ajuda nesse sentido, né? Então, é muito, muito, muito útil. Eu sempre tenho o whey aqui, agora eu sempre vou experimentando vários sabores. Eu tenho sempre baunilha e mais um, né? O último que eu comprei agora foi um de banoffee, da Dux, que, ó, tá aprovado. É uma É, delícia. o que eu ia comentar era exatamente isso. Pela nossa alimentação ser pobre, assim, em proteína, é sempre bom ter em casa. Eu falo que tinha que ser igual ingrediente, um tempero. Deixa lá, porque também não é uma coisa que vence ali rápido. Então, tem como você deixar. Hoje, as empresas também estão fazendo embalagem menores, que antes era só 1 quilo, né? Que realmente é muito pó. Mas hoje já tem empresas que fazem de 500, 200, então dá para ir variando também. E não só a quantidade, igual o Manuel falou, a gente pode utilizar um scoop, né, que é um medidorzinho de manhã, às vezes outro à tarde. A gente também pode utilizar menos, às vezes dar uma fracionada, porque às vezes o paciente ele quer consumir lá o ovo, mas ele não quer consumir os três. Então a gente pode fazer uma parte de um jeito, complementar, né? O doce, normalmente a gente não coloca um scoop inteiro, a gente coloca ali umas 2 colheres de sopa. Então a gente vai fracionando realmente para complementar ali aquela preparação para deixar ela mais proteica. A gente pode utilizar de muitas formas. E aí um ponto né? Muita gente liga isso com o treino e sempre pergunta: eu tomo antes ou depois do treino? Então, a primeira coisa que você tem que aprender é desvincula o suplemento proteico, que é o famoso whey protein, do treino, gente. É uma fonte de proteína que você pode utilizar qualquer hora do seu dia para substituir outra proteína. Então, se você comeria um ovo, um frango, às vezes naquele momento não consome, aí você pode substituir. Então, por exemplo, no lanche da tarde, tem gente que gosta lá de comer 3 ovos, tem gente que gosta de comer 100 gramas de frango desfiado, e tem gente que gosta de tomar whey protein. Então, para a gente desvincular essa sensação do treino e que a gente vai ficar maromba só de tomar whey protein. Então, a primeira coisa, quando me perguntam se é antes ou depois do treino, eu falo, calma, vamos desvincular. E depende muito que aí pré e pós-treino a gente pode deixar para
uma outra live para a gente falar sobre o que é É, necessário antes eu do acho que só para. Eu acho que é interessante comentar só de onde veio, né, essa ideia do whey pós-treino, né? Que também nos anos 90 até antes, né, nos anos 80, criou-se, né, o conceito da janela anabólica. Né? Sim, Acreditava que o corpo estava ávido, os músculos trabalhados estavam ávidos por proteínas só por 1 hora após o treino. Então criou-se essa ideia de ter que tomar o whey pós-treino de qualquer jeito, porque naquela hora o músculo ia absorver e nas outras horas do dia não ia. Então, ó, isso é um conceito assim que caiu por terra há muitos anos, e há muitos anos eu falo pelo menos 20 anos, né? Diria até sim, mais sim. que isso. Então, mas assim, muitas vezes essas coisas enraizam no popular, digamos assim, né? Naqueles caras mais old school, né? Aqueles maromba mais old school, e tem realmente aquela ideia do pós-treino, que só funciona no pós-treino. E não, o que interessa é você ter uma alimentação pelo menos assim, bater aquela cota de proteínas diária e distribuir essas proteínas ao longo do dia, para que você não faça ingestão, sei lá, você tem 80 quilos, quer tomar 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. Foi prescrito lá, a doutora Vitória, você passou em consulta com ela, falou assim, ó, você vai, no total do seu dia, 1,5 gramas de proteína por dia. E aí, para 80 quilos, são 120 gramas. Não faz sentido você comer 100 gramas de proteína no teu café da manhã, 20 no almoço e passar o resto do dia sem comer. Essas proteínas têm que ser divididas, né? Porque o metabolismo muscular, esse turnover que a gente chama, né? Ele é um pouquinho degradado, um pouquinho formado, um pouquinho degradado, um pouquinho formado. E o saldo para a gente ter hipertrofia é que seja mais formado, né? A gente tenha mais massa muscular. Então, assim, desvincula da ideia do treino, tá? Pré-treino, pós-treino, a hora que você comer, você treina e essa noia da cabeça. Eu sempre. Uma orientação até para o emagrecimento é o que eu já falei, né? É usar ele estrategicamente. Então, a gente usa muito por falta de tempo, né? Então, a gente usa. É o que eu já falei aqui. Lanche da tarde é o que a gente mais usa por praticidade, já tá ali. É só você bater com alguma coisa. Por ser líquido, então a gente, pela quantidade de proteína, a proteína dar muita saciedade certos momentos ali também as pessoas ficam cansadas de comer proteína, acham que não vão consumir tudo. Então, o whey, por ele ter uma preparação que pode ser líquida, a gente digere e absorve mais fácil do que consumir uma proteína sólida, então tem esse benefício também. E utilizar em preparações doces, que dá pra gente fazer muita coisa: panqueca, bolo, sorvete, dá pra gente utilizar diversas formas, até em cima de fruta, como se fosse um leite em pó, né? Então dá pra gente utilizar ele. Eu acho que ele é um grande aliado ali de toda a Com alimentação. certeza. Com certeza. Uma coisa que eu quero chamar a atenção da composição do suplemento, como eu já falei, a gente tem até a aula que está bem escrita para a gente não ficar muito tempo aqui também com vocês, e porque é um conteúdo mais extenso. Quando você for consumir, começa a ter a atenção, como todos os outros produtos que eu sempre falo isso, a ler o rótulo, tá? Por quê? Porque quando a gente vai comprar o whey, ele tem uma média ali de 20 gramas de proteína por dose. Então, é o que está marcando lá. E normalmente essa dose é de 30 gramas. Tem alguns outros que dão uma enganada ali, mas aí eles não são já whey protein, às vezes eles são hipercalóricos. Então, você tem que tomar cuidado para ler o rótulo da embalagem, ver se qual que é a dosagem de proteína naquela gramagem. Então, quando você vira o rótulozinho, vai estar lá, proteína em uma quantidade, normalmente está de 20, 25, e tá ótima essa porcentagem. Mas eu chamo a atenção do carboidrato também, porque hoje em dia tem muitos sabores. Quanto mais doce, mais carboidrato. Então, assim, cookies, banoffee, que o Manuel comentou, eu lembrei disso. Então, dá uma olhada, porque se o seu intuito é emagrecimento, eu aconselho que você não passe de 4 gramas de carboidrato
pela dose. Então, você vai estar lá, proteína, normalmente está de 20 a 25, e lê quanto está de carboidrato. Normalmente, cookies é o que ultrapassa, né? Tem uns que são extremamente saborosos, mas quando você vai ver, tem 10 gramas de carboidrato. Então, realmente, ele vai ser extremamente saboroso. Então, dá uma olhadinha, porque se você está ali com foco em emagrecimento, é melhor que esse whey protein ele tenha por dose ali umas 4, 5 gramas de carboidrato no máximo, tá? Então, fica de olho ali na composição e você consegue ter esse conhecimento independente do sabor, né? É bom, a gente sempre recomenda a marca, essas coisas na hora da prescrição, mas eu gosto de dar liberdade e o paciente entender como que ele vai ver o produto. Pô, se eu gostei de outro, ela não recomendou, como que eu sei se é bom ou não? Então, sempre dá uma olhadinha no rótulo. Eu acho que a última são, às vezes, contraindicações, né? Eu nem diria contraindicações, mas os cuidados que a gente tem, né? Que ter na hora de consumir o whey, né? Quem tem intolerância à lactose, né? Evitar aí o whey com lactose, já vai para o isolado. Isso. Quem tem, né? Quem não digere a proteína do soro do leite, vai buscar o hidrolisado. Então, é uma coisa que, durante uma consulta, quando você for aconselhado em relação a qual whey, se é que vai ser necessário, você vai receber esse direcionamento aí. Isso. E tem também o suplemento fonte vegana, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem muitas opções. Então, se a gente não tem uma indicação, não, ou porque a pessoa já tem uma alimentação vegetariana, vegana, ou porque também ela tem alguma alergia específica que aí só tomar um whey protein isolado não é suficiente. Então, por isso tem as outras opções. E hoje em dia a gente tem muitas coisas no mercado. A gente tem a proteína também em fonte de colágeno. Então a gente tem muitos suplementos. Hoje em dia a gente tem até sem sabor, né? Então fica mais fácil. Então a contraindicação realmente depende muito se você tem alguma relação mais com a lactose, igual o Manuel falou, né? Que a gente tem o isolado que foi realmente feito para quem tem intolerância. E a gente recomenda também outras fontes, caso você tenha alguma alergia. E uma coisa que eu sinto muito dos pacientes, que o whey concentrado, muitas pessoas têm indigestão ou fica sentindo ele o dia inteiro. Então, toma de manhã e fica até, sabe, vai arrotando, vai tendo, assim, não quer comer mais nada o dia inteiro por conta do whey. E aí a gente tenta outros produtos também. Sendo whey, a gente vai para o isolado e às vezes também eu mudo por fonte de colágeno ou um body protein para a gente ter uma digestão mais facilitada e a pessoa não sentir. Então, se você já experimentou whey e teve alguma sensação assim, gente, não desista. Tem muitos no mercado e dá para você controlar essa sensação, tá? Então, a gente sempre vê esse olhar de alergias e também esse olhar de como você se sente ao consumir o whey. E aí, dependendo disso, a gente muda a orientação. E também não consumir muito, né? Porque a gente fala muito bem da proteína, mas tudo tem limite, gente. Então, eu vejo pessoas que comem, assim, sei lá, 200 gramas de frango nas refeições e taca o whey também o dia inteiro. Então, muita calma nessa hora para tomar cuidado. Então, a mim não é contraindicação, mas eu sempre oriento, né? Porque a proteína é boa, que você tem que consumir uma quantidade muito alta. Então, tomar cuidado também. Acho que são dois. Eu tenho dois comentários a fazer nesse ponto, porque hoje, se você busca conteúdo na internet sobre suplementação, é muito fácil cair, principalmente no YouTube, em canais que a gente chama de YouTube maromba, né? Em praticantes de musculação que, na maioria das vezes, são usuários de esteroides anabolizantes, né? Então, são pessoas que não levam uma vida que a maioria das pessoas leva em relação à rotina de trabalho, horários e obrigações, né? O fato deles usarem esteroides anabolizantes os fazem construir uma quantidade de massa muscular muito maior. Eles têm uma capacidade de degradar proteínas muito menor, né? O efeito anticatabólico dos esteroides anabolizantes é algo muito pronunciado, então possibilita que eles percam muito menos massa muscular, até ganhem massa muscular
fazendo grandes déficits calóricos, enfim. Não é, só que às vezes não se fala nisso, né? Fala-se que eles estão comendo lá 4, 5 gramas de proteína por quilo de peso, que é uma indicação que não tem absolutamente nenhuma referência sobre isso, não tem nenhuma indicação de que é benéfico para ser feito isso. Associam com os esteroides anabolizantes e muitas vezes eu recebo um paciente que quer ir fazer musculação e fala assim, não, já estou fazendo dieta, já estou comendo 4 gramas por quilo de proteína, já tá. Aí o cara vem assim para mim, eu estou comendo 3 refeições com 300 gramas de arroz e 300 gramas de proteína, de frango, e assim, quantidades absurdas, whey protein, whey intra-treino, whey pós-treino. E dá muita audiência, né, esses fisiculturistas relatarem suas rotinas. E eu, particularmente, gosto disso. É legal ver assim, os caras que dividem isso, eles mostram a rotina de um atleta, mas eu acho que as pessoas interpretam de uma maneira equivocada. Eu acho que ver a disciplina que um atleta tem, com que ele leva aquele esporte para a vida dele, é interessante, mas as pessoas não conseguem ver o distanciamento que existe entre as vidas de uma pessoa normal e aquele cara que vive para competir, é um atleta profissional, ele se prepara para subir em palcos, ele tem um estilo de vida voltados, ele não... Quando a gente fala de esporte de alta performance, aqui não se fala em saúde, né? Eu não tô advogando a favor de o fisiculturismo ser um esporte saudável, não é isso. Mas, às vezes, a impressão que as pessoas têm ao assistirem fisiculturistas dividirem a sua vida no YouTube, muitos jovens, principalmente, se acham iguais àquelas pessoas e tomam condutas iguais àquelas pessoas que, muitas vezes, eles vão, assim, consumir uma quantidade absurda de proteína, muito vai passar direto, até vai absorver, né? Não vai passar direto, isso aqui não é isso. Mas às vezes fica difícil, os caras ficam empurrando comida e o excesso de proteína vira gordura. Não tem por que comer muita proteína, porque você vai ter muito daquele macronutriente, o teu corpo a gente não consegue estocar proteínas na forma natural dela, a gente tira o nitrogênio daquelas moléculas e estoca elas como ácidos graxos ali, né? E vai tudo para a barriguinha também, vai tudo para o buchinho ali. Então, não adianta comer proteína demais, tá? Esses Isso dois é um pontos aí que ponto. eu tinha para comentar. E tem muitas perguntas relacionadas com whey também, sobre o desafio. Se alguém está aqui assistindo a live, eu sei que a gente tem poucas pessoas ao vivo, porque a gente deixa a live gravada para as pessoas que estão no nosso desafio. O desafio chama NP15. Ele iniciou dia 27, vai até dia 12, agora de dezembro. Então, essas lives são lives que estão fazendo parte desse desafio, que é um desafio de emagrecimento. Então, a gente deixa gravado e vai para o canal do YouTube. Então, eles já mandaram as dúvidas deles para a gente responder, eles conseguirem ver depois. Uma dúvida que foi sobre o whey é o quanto por dia que pode consumir, né, o máximo ali, e como consumir o whey, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? O máximo por dia eu acho que é muito individual, não tem ali como você falar, não tem uma recomendação de máximo, porque, como eu falei, ele é uma fonte ali de proteína, então, assim, depende muito do que você consome ao longo do dia para a gente saber o máximo que você pode consumir. Mas eu sempre oriento, pelo menos você consumir as refeições principais, né? Eu falo, quer comer mais proteína? Então, primeiro você olha as suas refeições principais, seu almoço e seu jantar, o quanto que você come de proteína e começa a ter a rotina de pesar a proteína, porque eu falo que no olhômetro é muito difícil você saber o quanto de proteína você está consumindo. Então, começa a pesar a proteína do seu almoço e jantar e ver se dá no mínimo 80 gramas, de 80 a 100 gramas, para você estar consumindo ali uma porcentagem de proteína boa para essas refeições principais. É muito individual, mas eu estou ali numa pessoa que faz uma atividade física de início, né, que está saindo sedentarismo. Eu estou pensando mais nas pessoas que fazem parte do nosso desafio. Então, o perfil delas, vamos iniciar pesando, e aí vocês podem colocar o suplemento proteico
no café da manhã e no lanche da tarde. E aí a gente pode trabalhar com uma dose em cada refeição. Então, eu diria que no máximo 2 doses por dia, se necessário, né? Se você consome outras fontes de proteína durante essas refeições, aí você pode diminuir também. Inclusive, quem perguntou essa pergunta, eu sei que gosta muito de doce. Então, vale a pena entrar aí quando tem vontade de doce, gente, colocar no meio de alguma receita. Eu já deixei receitinha lá de bolo de caneca. Coloca 2 colherzinhas de sopa de whey protein ali no meio daquela receita. Vai consumir fruta, tá muito calor, come a fruta, coloca um pouquinho em cima de whey protein. Então, são algumas coisas que você não precisa. Você substitui, às vezes, o mel que você colocaria, o açúcar que estaria no meio do doce. Então, você já consegue controlar mais. A Márcia perguntou: posso misturar whey com café? Quem está amamentando pode tomar creatina? E aí, pode consumir whey com café? Olha, pode, mas Pode. eu prefiro café puro, né? Pode. Eu acho que uma coisa característica que eu faço, por exemplo, que muita gente utiliza, são 2 famosos: o café com leite, que muita gente gosta do café com leite adoçado. Eu, particularmente, eu tomo café sem adoçar há muito tempo e tá tudo certo. Mas café com leite eu não consigo de jeito nenhum, porque eu acho que é uma coisa de prazer, de infância. Então, assim, ou eu vou tomar meu cafezinho com leite em paz, ou eu não quero. Então, assim, o whey eu já consegui incluir e tirei o açúcar que eu colocava. Então, acaba virando até um achocolatado ali. E muitas vezes a gente utiliza ele para substituir não o café ali, misturar ali com o café em si, mas para substituir o achocolatado. Então, ele é muito estratégico, gente, para utilizar no lugar de achocolatados como Toddy, Nescau. Então, tem muitos hoje em dia que são parecidíssimos os sabores, e aí a gente consegue substituir esse achocolatado. Então, a pergunta foi misturar com whey, e se você gostar, não tem problema, né? Mas normalmente não mistura a dose toda, porque são 30 gramas, então normalmente é metade, 2 colheres de sopa. A gente não 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 precisa mistura tanto, tudo, né? mas perde um pouco do gosto do café em si, né? A não ser que seja um whey Então, de café, né? Whey de pode, tem whey de cappuccino, café, tem um whey whey de sabor café. café também. Você já E pode sobre a segunda fazer. parte da pergunta, quem está amamentando pode tomar creatina? Olha, é uma contraindicação isso aí, tá? Gestantes, lactentes, é contraindicado usar creatina nesse caso. Mas eu acredito, né? Eu acredito que seja pela ausência de estudos e não por realmente fazer mal, tá? Porque assim, é contraindicado? A minha resposta é não tome, mas eu preciso fazer algumas pesquisas para ver se esse assunto já foi estudado ou ele é contraindicado por ausência de evidência, né? Isso. E aí eu vou fazer essa pesquisa e eu deixo lá no grupo, tá? E se você está vendo esse vídeo gravado aí, você vai entender agora porque que tem alguns artigos aí que eu mandei ou algum comentário que eu mandei. Foi por causa Uhum. dessa pergunta aí da Márcia, mas pode ficar tranquila que não, quem está amamentando não pode tomar creatina, mas eu ainda vou melhorar essa resposta, tá? E quem gestante, também uma dúvida, ela não perguntou, mas é bem comum, que é o whey na gestação, né? Não tem contraindicação, mas a gente sempre recomenda algumas marcas. Eu, particularmente, gosto sempre de mandar. Eu tenho um materialzinho separado de gestante em relação ao whey, que são marcas que não utilizam adoçantes artificiais, assim, naturais, que aí poderia atrapalhar dependendo da dose. Então, não é nada de outro mundo, são marcas bem comuns, assim, são as mais famosas de whey, mas eu sempre gosto de passar para não utilizar marcas que têm adoçantes artificiais na composição, mas é só tomar esse cuidado mesmo. Inclusive, sobre adoçantes artificiais, a gente também tem uma aula só sobre isso e a gente vai Bom, soltar um trecho nos próximos dias sobre isso, então vocês vão entender o que é adoçante artificial e qual que é adoçante natural.
Também perguntaram, gostaria de saber sobre a creatina, quantidade se para homem é igual para mulher, se é verdade que afeta os rins. Então, dos rins o Manuel já comentou, Já né? respondeu. Quantidade para homem e para mulher é a mesma, não tem diferença. Mas eu vou falar novamente, gente. Se não treinar, não tem esse efeito que vocês tanto procuram. Deu uma travada aqui, passando. Voltou, eu tô te ouvindo. Voltou? Agora eu Voltou. tô te ouvindo. Então, realmente, eu afirmo de novo, para ter esse efeito que vocês querem da massa muscular, não deixem de treinar. Essa aqui pro Manuel, hein? Que ele já respondeu, acho que um pouquinho. E os O termogênicos termogênico e e acelerador de o metabolismo é recomendado. Olha, eu particularmente não recomendo, tá? Porque os termogênicos de uso rotineiro, eles têm muito pouco efeito sobre, quando a gente fala de termogênese, né? Termogênese nada mais é do que gerar calor, né? A gênese de calor. E o termogênico, vamos dizer assim, ele tem esse efeito emagrecedor porque a gente desperdiça energia. A gente, em vez de formar os ATPs, que é a nossa moeda energética, a gente vai fazer com que calor seja produzido, né? E isso aí não tem uma função no nosso corpo, a gente joga esse calor fora, fica suado, e a partir daí gastaria mais calorias. Mas, né, termogênicos que a gente tem hoje não são eficazes realmente em aumentar essa taxa metabólica basal. E aí eu posso até fazer um comentário aqui um pouco extra aqui sobre existem termogênicos. Se a gente for olhar para o mundo do fisiculturismo, né, para as medicamentos que existem que não são prescritos, tá? Existem alguns medicamentos de uso veterinário que têm um potencial termogênico alto, e aí a gente está falando de aumento de 300, 400 quilocalorias de taxa metabólica basal por dia, mas não são medicamentos permitidos de prescrição, mas eles existem, tá? Então, assim, é para ter cuidado de não tomar coisas que não se conhece a fórmula, principalmente suplementos importados, onde a gente vê no rótulo proprietary blend, né? Ou seja, é uma mistura patenteada e nos Estados Unidos eles têm uma lei que eles podem não divulgar 100% da forma, quando a gente tem essas proprietary blends, né? Essas misturas patenteadas, e muitas vezes por que eu mencionei isso? Não é o foco aqui, da gente está mencionando drogas underground, coisas do tipo, mas se a gente for no Google procurar termogênicos, emagrecedores, muitas vezes a gente acaba recebendo nesses anúncios drogas que podem até ser contaminadas ou ter alguma dessas substâncias adicionadas de maneira ilegal, né? Adicionadas de maneira que aquele termogênico, aquele que você acha que está tomando um fitoterápico, na verdade você está tomando uma droga de uso veterinário aí que vai te dar um resultado muito absurdo, vai dar um suador, vai dar uma taquicardia, vai dar aquele efeito que você sente que ele é realmente eficaz, mas na verdade você está tomando ali, às vezes, medicamentos, né, de uso veterinário, de uso proibido, né, que não é permitido. Então, muito cuidado com suplementos onde você não tem assim 100% da fórmula divulgada e nem que não são de laboratórios conhecidos, que não foram prescritos por um médico ou um nutricionista com formação em fitoterapia. Eu diria assim que é até perigoso consumir suplementos que a gente não sabe 100% a origem, tá? Então, muito cuidado aí que, né, alguns fitoterápicos entregam resultados às custas de medicamentos proibidos aí de prescrição. Outra pergunta também, acho que é do Whey de novo, se toma antes ou depois do treino. A gente já respondeu um pouquinho sobre isso, né? Então, que não tem relação direta com o treino, vai tomar quando necessário ingerir
a proteína. Então, você vai ver quando você está ingerindo sua proteína e qual a fonte que você está utilizando. Às vezes, por praticidade, a fonte que você vai escolher vai ser o whey protein. Quem tem pré-diabetes pode tomar creatina? Ó, quem tem pré-diabetes pode tomar creatina sim, tá? A creatina ela não tem nenhum efeito hiperglicemiante, ela não tem nenhum efeito direto, né, nesse sentido. E pelo contrário, se você tem um diagnóstico de pré-diabetes e está realmente cuidando disso com um médico, seja um médico do esporte, seja um endocrinologista, seja um médico nutrólogo, se você recebe a orientação de fazer os exercícios resistidos, né, que estudos foram feitos com exercícios aeróbicos de baixa intensidade, mas melhores resultados se conseguem com exercício resistido de alta intensidade, musculação de alta intensidade. Se essa creatina entra num contexto de de uma prática de exercícios de alta intensidade, musculação principalmente de alta intensidade, é um suplemento super bem-vindo, tá? Eu vou também deixar aqui no WhatsApp, na verdade, no WhatsApp da jornada, o link de um vídeo que eu fiz, está no YouTube, sobre pré-diabetes. Quem não viu, pode assistir. Mas só para lembrar, né, quem tá vendo aqui, o que é o pré-diabetes? Pré-diabetes é aquela condição, né, meio autoexplicativo, né, mas onde a gente tem uma glicemia levemente alterada, mas que não fecha diagnóstico para diabetes. É aquela glicemia de jejum entre 100 e 125, hemoglobina glicada ali entre 5,4 e 6,5, né, ou uma hemoglobina num teste, ou uma glicemia no teste oral de tolerância à glicose entre 140 e 200 ali após 2 horas. Tá? Então, esses são os critérios diagnósticos do pré-diabetes. Mas eu vou deixar o vídeo e aí vocês podem assistir. Também, se surgirem mais dúvidas em relação a isso, podem fazer perguntas, podem ficar à vontade, tá? E uma outra pergunta aqui que fizeram, vamos para a gente fechar, que marcas de whey não usam adoçantes artificiais, né? Que eu acabei de comentar, já fizeram as perguntas. Gente, as mais comuns, assim, Vitafor não utiliza adoçante artificial, principalmente o Isoforte, que é o isolado deles. Essential também, tanto de sabor quanto sem sabor, que tem as duas opções. Mais Mu também não usa adoçantes artificiais. A Dux também, só se... Depende do sabor, gente, tem que dar uma olhada, mas... Banoff tem sucralose. Então, depende... eu sempre falo das marcas, mas durante a consulta, principalmente gestante, eu sempre coloco a foto exatamente da embalagem, que tá a marca, tá o sabor, já tá tudo. E a gente conversa um pouco sobre isso, que aí a gente precisa sempre, gestante, a gente sempre tem um cuidado maior, né? A gente tem cuidado com todos, mas gestante eu sempre falo que tem que ter cuidado, verificação, duas verificações, então tem que ter esse olhar dos sabores também, tá? Então dá uma olhada, como você está no grupo, né? Quem que perguntou deve estar vendo aqui a gente, a Ginalva. A gente vai soltar um vídeo sobre adoçantes que falam quais são os artificiais, quais são os naturais. Então, qual que o que você consegue fazer com essa informação? Você consegue ler o rótulo e aí nos ingredientes vai estar o nome do adoçante. Aí você já sabe, com o conhecimento que a gente vai te passar, se é artificial ou natural, e aí você mesmo consegue ver. Então, a Dux, Vitafor, Essential, Mais Mu, a Nestlé também, né, que tem o Nutren, que muitas gestantes utilizam, então também não tem adoçante artificial. E o Pura Vida. Pura Vida é uma marca que ela é bem natural, assim, Bio2, então normalmente todos os suplementos e todos os produtos não têm adoçante artificial, eles sempre preservam mais pelo natural, tanto Pura Vida quanto Bio2. Então, tem esse ponto, mas eles já são mais vegetarianos, mais veganos, já tem uma outra pegada também. É isso aí. Acho que a gente respondeu tudo, né? Isso. A gente, né, vai dar uma horinha e 40 aí, praticamente. A gente vai já salvar aqui e colocar na plataforma aí do YouTube, então. E todo mundo que fez as perguntas consegue visualizar o vídeo e todas foram respondidas, tá bom? E a próxima live também a gente tem uma outra
E a gente passa para vocês o cronograma, que eu não lembro qual que é a próxima. Qual que é a próxima live, se lembra? Eu não consigo ver aqui, que eu tô na... Mas a gente passa lá para vocês A gente passa no certinho. grupo. Eu sei que é sobre treinamento também, que é muito interessante, né? O que é melhor treinar para emagrecer. Legal. Então, é uma live aí que eu acho que a gente pode até fazer separar algumas perguntas e eu dou uma entrevistada no Manuel. Boa. Porque a gente pode falar até de alimentação pré e pós-treino, no finalzinho, mas eu sei que tem muitas dúvidas de treino, que treinar mais para emagrecer, então a gente vai ser uma live bem legal também, tá? Boa noite para todo mundo, né? Para quem ficou aqui e para quem vai assistir gravado também. Boa noite para todo mundo. Início de semana, né? Segunda-feira, que é o Dia Nacional do Recomeço, como eu falei lá. Então, que todo mundo tenha iniciado na segunda e continue na terça, né? Que tem esse ponto. A gente sempre começa na segunda e na metade da segunda a gente já desistiu. Então, a gente está lá no desafio. Então, começou na segunda, vamos continuar. Que tem até dia 12 aí pra gente fazer muita coisa ainda. É isso aí, então, pessoal. Obrigado aí por quem assistiu até agora, tá? Quem assistiu depois também, quem está assistindo a gravação. Muito obrigado, uma ótima noite e até a próxima live. A gente se conversa lá, mandem mensagens, vamos participar, vamos interagir como vocês estão participando, tá? Todo mundo do grupo está de parabéns. A gente está com 270... comigo e com você, Vitória, somos 262 pessoas. Então, parabéns aos 260 aí que estão no desafio, estão na luta. Meus parabéns. E é isso. Uma ótima noite a todos e até a próxima live. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.